Seja Deus, aleluias. Uma boa noite a todos, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que bênção ter vocês hoje aqui, glórias a Deus pela vida dos irmãos. Quero dar graças ao Senhor pelo dia que Ele nos deu hoje, pela semana que tem sido uma semana de desafios, né? De grandes desafios, mas uma semana cheia da graça de Deus. Feliz pelo que o Senhor tem feito. Amém? Bom, hoje estamos aqui para mais um estudo bíblico. Eu quero convidar você a se pôr de pé, para que estejamos orando ao Senhor, para falarmos a Deus, pedindo a graça do Senhor para esse lugar, para os nossos corações, para nossas vidas, a fim de que possamos deixar essa casa hoje um pouco mais sábio, amém? Com entendimento das Escrituras, para que nossas vidas possam ser transformadas. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, te louvo, ó Deus, pela noite de hoje e também pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, porque tem sido uma semana, ó Deus, de grandes desafios, mas o Senhor tem sido conosco. Louvo ao Senhor pelas bênçãos sendo derramadas sobre nós. Te louvo, ó Deus, pela graça, ó Deus, abundante em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui entre irmãos. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Os nossos irmãos, ó Deus, que porventura estejam se dirigindo à Tua casa, eu peço a Ti, meu Deus, que os acompanhe, que os abençoe, que eles possam ter, ó Deus, a mesma alegria que tenho aqui agora, de estarmos juntos, ó Pai, ao redor da Tua Palavra, para aprendermos das sagradas letras para crescimento nosso. Obrigado, Deus, por esses momentos que passaremos juntos, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós, que tenhamos condições, ó Deus, de sermos ensinados, disciplinados, discipulados, encorajados para viver uma vida conforme a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra. Fica conosco, toma-nos em Tuas mãos, nós assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. E glórias sejam dadas a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Nós estamos na terceira parte do nosso estudo sobre demonologia. Amém. Sobre os espíritos malignos. Já tem essa é a terceira semana. E acredito que hoje conseguirei concluir esse estudo, tá bom? Há muita coisa, mesmo que eu tenha passado 3 semanas aqui falando, ainda há muita coisa a ser falada sobre o assunto, mas a gente não dispõe de tempo, né, e oportunidade para fazê-lo agora. Quem sabe numa outra oportunidade, em um outro formato, nós façamos algo a mais. Mas hoje eu me proponho a fazer essa parte final com vocês, arrematando tudo que vimos, tudo que lemos até aqui. Então a gente falou muito sobre a doutrina que Cristo nos traz a respeito dos demônios, dos espíritos malignos, né? Jesus falando que esses espíritos eles vivem nas pessoas, mas eles são tirados dessas pessoas, mas se eles voltam para esse lugar e essa casa, que é o coração das pessoas, não estiverem ocupado, né? Eles voltam trazendo espíritos piores do que eles, para que o estado daquela pessoa seja pior do que foi anteriormente. Então nós começamos a ver demônios que agiam na vida de pessoas, estavam agindo na vida de pessoas que foram expulsos de lá. Vimos, a partir desses exemplos de expulsão de demônios, que alguns demônios infligiam males físicos às pessoas. Ou era uma doença, né, uma enfermidade, ou era uma deficiência física, né, uma cegueira, uma surdez, vamos dizer assim, limitações humanas. Outras vezes, nós vimos espíritos mudando o comportamento de pessoas, fazendo com que pessoas fossem mais violentas, né? E até a força dessas pessoas era uma força inexplicável. Vimos também que os demônios eles agem através das pessoas, muitas vezes manifestando truques, né? Truques enganosos, como vimos na semana passada, de uma moça que acompanhava Paulo e os discípulos, que tinha um espírito de adivinhação e deixava as pessoas, vamos dizer assim, surpresas, né? Surpreendidas com a habilidade que ela tinha de adivinhar as coisas. E aí Paulo, então, expulsou aquele espírito e aquela mulher não podia mais
fazer adivinhações. Então, nós vimos esses aspectos da ação do diabo através dos anjos, dos seus anjos, né, desses espíritos malignos, na vida das pessoas. Então, falamos sobre tudo isso. Falamos dos demônios, como agiram na vida de pessoas. Nós vimos isso na vida de Maria Madalena, né? Uma mulher que tinha 7 demônios e Jesus expulsou esses demônios. Nós vimos vários textos aqui do endemoniado lá de Gadara, né? Daquele jovem que tinha uma legião de demônios nele. Nós vimos o demônio na vida de Judas Iscariotes, né? Quando ele decide entregar Jesus. A Bíblia diz que o espírito maligno, né, o diabo falou com ele, depois entrou nele. Né? E Pedro vem falando, dando uma alerta que o diabo, através dos seus demônios, né, dos seus espíritos malignos, eles andam em redor das pessoas, procurando oportunidade para entrar, né, na vida delas, procurando oportunidade para agir na vida delas. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre esses aspectos mais específicos sobre esses espíritos. Quero falar com vocês sobre essas atividades deles, essas atividades demoníacas, o que eles intentam na verdade, e depois vamos falar um pouco sobre o fim deles, tá bom? Vamos lá, nós temos que entender, primeiramente, que demônios são espíritos, tá bom? São seres espirituais. Seres espirituais, eles não são combatidos de maneira física, tá bom? Tem um seriado que acho que até já encerrou esse seriado, que são a história de 2 irmãos caçadores de demônios, né? Caçadores de monstros. Eu esqueci agora o nome do seriado. E Supernatural, né? Sobrenatural. Então são 2 irmãos que vão atrás de demônios. E é engraçado que eles vão atrás de demônios com uma espingarda calibre 12, né? Um revólver. Aí você fala, nossa, que louco, né? Mas eles vão com armas, né? Para intimidar os demônios. Espíritos, eles não têm a mesma essência que nós. Também nós somos compostos de espírito e carne, né? Alma, e os espíritos malignos são apenas entidades espirituais. Eles não podem ser vistos de maneira natural. É necessário uma percepção, uma capacidade especial vinda de Deus para que possamos vê-los. Tá bem? Mas isso não é algo comum. Tá? Pastor, alguém tem dom de visão para ver demônio? Não, isso na Bíblia não existe. Existem situações bem específicas em que servos de Deus perceberam a ação de demônios e agiram contra eles, tá bom? Mas não existe essa coisa do Constantine, né? Não sei se vocês conhecem John Constantine, um personagem fictício, né? Que ele pode ver os demônios. Não, isso é cultura nossa. Nós criamos esses mitos ao redor desse assunto. Falei isso no primeiro dia do nosso estudo aqui. E a gente carrega isso na cabeça, tá bom? Mas enfim, são característica deles, eles são espíritos, são seres espirituais. Só para a gente ter uma certeza disso, nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 25. O versículo diz assim: Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Amém? Jesus curou um jovem possesso, que aqui, né, vocês já perceberam, que ele trazia essa incapacidade de falar e de ouvir para esse jovem. Esse jovem era surdo e mudo. E aí Jesus fala ao espírito: eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais volte para ele. Isso aqui é totalmente coerente com toda a parte doutrinária que nós vimos até aqui. Amém? Que é o espírito habitar em pessoas, o espírito tomar pessoas, amém? São seres espirituais que tomam pessoas, tá? Eles entram nas pessoas e por isso que eles precisam ser expulsos, repreendidos, tirados de lá. Bom, nós vimos também aqui que eles, lá em Marcos capítulo 1, verso 24, que eles conhecem Jesus, eles sabem quem é Jesus, amém?
Inclusive, um endemoniado diz para Jesus, né? Jesus Nazareno. Ele sabia até que Jesus vinha de Nazaré. Ele conhecia Jesus. Eu estou aqui em São Paulo, né? Mas eu nasci no Rio de Janeiro. Metade da minha vida vivi no Rio de Janeiro. E assim, os demônios nos conhecem, eles sabem de onde nós viemos, né? Eles são invisíveis, eles podem não ser vistos, mas eles nos veem. Então, eles sabem quem somos, eles sabem onde estamos, porque são seres espirituais. Eles se movimentam, segundo o apóstolo Paulo em Efésios, eles se movimentam em regiões celestes, ou, como ele mesmo vai dizer, potestades, autoridades do ar, né? Do ambiente, do lugar onde as pessoas passam, mas não podem ser vistos. Outra coisa, eles têm discernimento das coisas. Os espíritos demoníacos, os demônios, a gente vai falar sobre as limitações deles, mas além da limitação, eles têm grande entendimento das coisas, eles têm discernimento das coisas. Por exemplo, os demônios sabem do fim deles. Eles sabem o tempo do fim deles. Olha uma coisa interessante, lá em Mateus capítulo 8, verso de número 29. A gente já até leu esse texto, mas eu gostaria que você pudesse olhar para ele de novo. Mateus 8, 29 diz assim: E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo. É como se os demônios, os espíritos malignos, o diabo, eles estivessem olhando para um cronômetro gigante na frente deles. É como se eles soubessem que a vida deles, né, a existência deles, está chegando ao fim. Eles sabem disso. Então, quando Jesus aparece ali em Gadara, né, eles olham para Jesus e dizem: opa, pera, mas já está na hora, por que agora? Né? Porque agora veio nos atormentar antes do tempo, veio nos enfrentar antes do tempo, veio nos incomodar antes do tempo, né? Porque eles sabem disso. Jesus, ao banir aqueles demônios para o abismo, né, como quando eles entram nos porcos e se lançam, se precipitando, não quer dizer que Jesus acabou com todos os demônios naquele dia. O que acontece é que eles permanecem ainda, mas eles sabem que o tempo deles se aproxima. Bem, eles têm esse entendimento, eles têm diante deles a realidade do fim da sua existência, do julgamento de Deus, de momento em que Deus fará com que todos eles respondam por aquilo que fizeram. Bem, interessante que os demônios sabem disso e vivem diante disso o tempo todo. O homem, por incrível que pareça, né, ele se esquece disso. As pessoas vivem como se o tempo fosse... não houvesse nada lá nos esperando, né? Mas os demônios eles têm esse entendimento. Outra coisa interessante sobre eles é que eles creem e temem. Tiago falou sobre isso. Vamos lá em Tiago capítulo 2, verso 19. Carta do apóstolo Tiago, logo depois de Hebreus aí. Capítulo de número 2, verso de número 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Em outras versões vai estar estremecem, né? Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus. E é interessante porque tem uma coisa curiosa aqui nesse texto do capítulo 2, é que nos versículos anteriores, o apóstolo Tiago está falando a respeito da questão da salvação, da fé que salva. Amém? Ele está falando da fé que salva. Então ele vai falando aqui, ó, a fé se não tiver obras, por si mesmo está morta, né? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Aí Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Ótimo. Até os demônios creem e tremem. É curioso porque ele está fazendo uma referência ao texto anterior, quando ele diz a respeito de fé e salvação. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: pois é, esse temor para a salvação, até os demônios sabem disso.
Até eles sabem. Até eles conhecem o plano da salvação. Até eles conhecem o plano que Deus criou para a salvação. Eles creem e temem também. Irmãos, diferente da cultura que se criou, Satanás, o diabo e os anjos, os seus anjos, né, os seus demônios, eles não é um esquadrão, sabe, um grupo poderoso, vamos dizer assim, uma casta poderosa que faz frente contra Deus. Não existe isso. Às vezes a gente vê na internet, né, umas pinturas, uns desenhos, umas artes, né, de Jesus e o diabo, sabe, com as mãos como se estivesse disputando uma queda de braço assim, né? Não, irmãos, isso não é real. O diabo não luta com Deus, porque Deus é Deus. O diabo não enfrenta Jesus de frente a frente, né? Mano a mano, páreo a páreo. Ele crê e teme a Deus. Ele, quando está diante de Deus, ele se curva, ele se prostra para adorar. Isso aconteceu lá em Gadara, quando o endemoniado lá, com as suas miríades de demônios dentro dele, vieram até Jesus. O endemoniado se prostrou diante de Jesus. Não apenas ele, outros endemoniados, ao chegarem diante de Jesus, se prostram também. Ou seja, os demônios, eles mesmo que a sua essência espiritual, né, esses seres espirituais, sejam criaturas malignas, imundas, né, eles ainda creem e tremem diante de Deus. Uma outra coisa interessante é que eles têm um próprio sistema de doutrinas enganosas. Paulo fala sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos dar uma olhada lá rapidamente? 1 Timóteo capítulo de número 4, verso de número 1. Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que interessante, irmãos. Os demônios, eles não apenas agem naquilo que a gente já viu até agora, né, no físico, alterando questões físicas das pessoas, tornando um jovem forte o suficiente para quebrar correntes, impedindo pessoas, de repente, de ouvir e de ver. Ele não apenas isso, mas ele também age através da estultícia, né, da sua astúcia com o engano. E ele faz isso de maneira tão brilhante, vamos colocar entre aspas aqui, que Paulo diz, irmãos, que alguns, nos últimos tempos, apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É você crer em Cristo, você crer na palavra, você crer no Evangelho, e de repente você sair dessa fé e se voltar contra ela. E por quê? Porque esses espíritos enganadores conseguiram, com um tipo de doutrina contrária à doutrina de Deus, levar pessoas a saírem diante de Deus, a deixarem a fé diante de Deus. Então, existem espíritos que trabalham no engano o tempo todo. O tempo todo criando novas doutrinas. O tempo todo criando um novo sentido para as Escrituras. O tempo todo tentando trazer uma nova revelação da palavra de Deus para as pessoas. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é trazendo mentiras, heresias e enganando pessoas. Lembre-se que Satanás estava lá com Jesus no deserto e Satanás usou a palavra para tentar o Senhor. Não se esqueçam disso nunca. Ele pegou textos da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e manipulou os textos para fazer com que Jesus cedesse à tentação e, com isso, perdesse no deserto a batalha contra ele. Então, ali Jesus, como homem e totalmente limitado por questões físicas e também subjugado por causa do jejum que ele já estava há 40 dias fazendo, ele enfrenta Satanás e Satanás usa a palavra para tentar enganá-lo. Nunca se esqueça dessa habilidade que os espíritos demoníacos têm. Amém? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Eles tentam de todo jeito se opor à obra de Deus.
Satanás e os seus anjos, eles só têm uma coisa na cabeça. Eles só têm uma coisa, um pensamento: impedir a obra de Deus. Evidente que nós já vimos isso e vamos ver um pouco mais, que ele não tem poder para fazer isso. Ele não tem como impedir Deus. Amém? Ele não tem como segurar a mão de Deus. Ele não tem como peitar Deus e dizer, não, aqui o senhor não vai fazer isso. Na verdade, Satanás ele acaba sendo muitas vezes instrumento de Deus para manifestar a vontade de Deus. Então, mesmo assim, ele é aquele que se opõe a tudo aquilo que marca a vontade de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em Tessalonicenses, que o anticristo, né, aquele que seria o filho de Satanás, né, aquele que seria um instrumento de Satanás, ele se opõe contra tudo o que se refere a Deus. Se refere a Deus, ele é contra. Ele não sabe nem o que é, mas ele é contra. Se tem Deus, ele é contra. Ele é contra as obras de Deus. Ele tenta tudo para fazer com que a obra de Deus não se complete. É evidente que ele falha, como eu já disse, porque Deus é maior. Amém? Quando nós olhamos lá em Daniel capítulo 10, vocês lembram dessa história, né? Nós temos um anjo, né, enviado por Deus, mas ele demora 21 dias para chegar até Daniel. Mas e aí o que acontece? Ele fala, porque o príncipe da Pérsia me contendeu comigo para tentar me impedir de chegar aqui. Então Deus enviou Miguel para aquela batalha e por isso nós conseguimos e estamos aqui. Qual que era o segredo? O que estava na mão do anjo para Daniel? Era evidente que era a bênção de Deus para a vida de Daniel como profeta de Deus. E Satanás, irmãos, pode ser que ele não entenda das coisas de Deus, mas uma coisa ele sabe, ele não quer que aquilo chegue na vida do servo de Deus, para que a obra de Deus na vida dos servos dele, de Deus, não se concretize. Então, ele vai tentar fazer de tudo, ele se opõe sempre à vontade de Deus. Os demônios, por exemplo, eles são uma extensão da autoridade de Satanás. Eles são uma extensão do diabo, amém? O diabo é o tentador, aquele que estava lá no jardim, lembram? Aquele que tentou a mulher, aquele que foi o responsável por chegar para o homem e enganar o homem para que o homem caísse no pecado lá em Adão. Ele é o acusador, ele é aquele que Apocalipse vai falar como o grande dragão, né, a antiga serpente. Ele é o diabo. Mas lá em Efésios, no capítulo 6, diz que ele tem hostes, né? Ele tem grupos que agem em comando dele. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 11. Vamos lá. A partir do 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Então, nós temos, né, um reino, vamos colocar assim, né, um governo maligno, onde Satanás, esse diabo, ele é aquele que opera através desses seus enviados, desses seus mensageiros, desses seus espíritos enganadores, espíritos malignos, que atuam em todo lugar. Amém? Então, quando a gente fala assim, quando uma pessoa ela é possessa por um espírito maligno, existe a possibilidade de Satanás, o próprio Satanás, encarnar numa pessoa? Irmãos, se um espírito maligno está na vida de alguém, o diabo está lá. Entendem? Então, se uma pessoa está possuída por um espírito de surdez, como nós vimos aqui no texto, né? Um espírito que traz algum tipo de enfermidade para aquela pessoa, é Satanás que está lá. Por quê? Porque nenhum desses seres espirituais malignos agem se não for em conformidade com a vontade do seu Senhor, que é o opositor a Deus. A palavra diabo, ela quer dizer oponente, adversário. Amém?
Adversário contra Deus, adversário contra nós. Então, todas as vezes que tivermos a ideia de que há um demônio agindo, é o diabo que age, porque eles estão sobre uma espécie de hierarquia, vamos colocar assim. Não seria bem uma hierarquia, mas um conjunto, né, ligados em um tipo de força organizada, vamos colocar assim. É isso que nós lemos em Efésios no capítulo 6. Existem principados, existem potestades, existem dominadores, existem forças espirituais, todas agindo com o mesmo objetivo que nós já falamos até agora: impedir a obra de Deus, atingir o homem de qualquer jeito, né, e se opor veemente contra a vontade de Deus. Seguindo, agora que é interessante, porque mesmo que eles sejam opositores a Deus, aqui eu estou falando das atividades, daquilo como eles agem, eles podem também ser usados por Deus para os seus propósitos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós conhecemos a história de um espírito maligno que, da parte de Deus, diz o texto. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Da parte de Deus vinha atormentar Saul. Notem, irmãos, o texto não foi mal traduzido, tá? Não é um texto tendencioso para dizer que Deus é responsável pelas ações malignas do diabo. Não. Ele foi enviado porque havia um propósito. É como se fosse assim, aquele demônio, aquele espírito maligno, ele queria perturbar o rei. Ele queria muito perturbar, mas para que ele pudesse estar lá, ele precisa ser autorizado. E Deus o enviou. Por quê? Porque ele queria que Saul experimentasse daquilo, porque Deus tinha um tratamento, Deus tinha algo para fazer na vida de Saul. Vocês conhecem a história. Saul ele ficava atormentado, ele ficava triste, ele ficava mal. Então Davi vinha e tocava na presença do rei e o espírito saía e o rei sentia-se melhor. Amém? Então Deus queria usar Davi como instrumento e para isso enviava um espírito maligno para atormentar Saul. Nós vemos uma outra história interessante. Quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12 sobre o espinho na carne, né, ele diz que um mensageiro de Satanás vinha até ele para esbofeteá-lo. A gente não entende muito bem que linguagem é essa que Paulo está falando, né? A gente não tem muita certeza do que ele está dizendo com relação a esse capítulo 12. Mas uma coisa a gente tem certeza no texto, que Deus enviava, né? Deus permitia, ou Deus conduzia um espírito maligno para ir diante de Paulo e esbofeteá-lo. Paulo diz, a fim de que eu não ficasse soberbo. Então veja, Satanás, o que ele mais quer para o homem? Fazer com que o homem caia no pecado. A soberba não é um pecado? Sim. Então, é meio que óbvio que Satanás, pensando por si mesmo, ele diria no seu coração, eu vou fazer com que Paulo então seja um homem soberbo. Porque se ele ceder à soberba, então ele cai no pecado. Mas quando Satanás ia lá, e afrontava Paulo, e esbofeteava Paulo, ao invés de ele estar levando Paulo para o caminho da soberba, ele na verdade estava tirando Paulo do caminho da soberba. Por quê? Porque Paulo acabava tendo esclarecimento e entendimento de que Deus o estava limitando. Deus estava limitando Paulo, para que, por causa das revelações que ele tinha, Paulo não se sentisse melhor ou maior do que os outros. Curioso isso, né? E aí Paulo vai dizer nesse mesmo texto que ele orou a Deus, pedindo a Deus para que isso não acontecesse mais, pedindo a Deus para que esse espinho, né, fosse retirado dele. E o Senhor falando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Satanás, ele não gosta da ideia, mas ele acabou sendo usado para beneficiar a vida do servo de Deus. Existem outros textos, por exemplo, de 1 Timóteo 1, 20 e de 1 Coríntios 5, 5. Em duas situações, Paulo está falando de pessoas rebeldes na igreja.
E está falando de pessoas que fizeram mal, não apenas a ele, mas à igreja do Senhor, com intrigas, com brigas, com falsas doutrinas. E nesses dois textos, de 1 Timóteo 1:20 e 1 Coríntios 5:5, Paulo diz que entregou essas pessoas a Deus. Não, entregou essas pessoas a Satanás. Para que, pelo menos, no final, no juízo final, aquelas pessoas, pelo menos, fossem salvas de algum jeito. Como assim elas foram entregues para Satanás para serem salvas, né? Há um indicativo ali no texto de que Paulo está falando sobre uma correção. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, eu entreguei nas mãos do diabo para que agora eles sofram mesmo, para que eles aprendam, para que pelo menos esse sofrimento os conduza à salvação deles. É mais ou menos assim: olha, eu não tenho mais o que fazer com eles. Eles não vão me ouvir mais, eles não ouvem a sã doutrina, eles não ouvem a repreensão, eles não ouvem a disciplina. Então é o seguinte: a partir de agora, que Deus possa, Paulo já tinha experiência nisso, né? Que Deus agora possa usar desse instrumento para pelo menos dar alguma esperança para eles lá no final. Então, de algum jeito, os espíritos malignos, eles eram usados de alguma forma para manifestar a glória de Deus. Bom, aí nós vimos que através vimos as características, nós vimos alguns tipos de atividades demoníacas. Entre elas, nós vimos que eles se opõem à obra de Deus, eles são, na verdade, extensão da autoridade do diabo, do tentador, amém? A antiga serpente. Nós vimos que muitas vezes eles vão ser usados, né? Eles não têm autorização, eles não têm poder para serem desobedientes a Deus. Eles muitas vezes são usados como instrumentos para que Deus possa cumprir os seus propósitos. Mas tem outras coisas que nós já vimos. Eles podem causar doenças, mas isso não quer dizer que toda doença tenha origem na ação demoníaca, amém? Nem toda doença, mas há doenças que são. Eles podem possuir pessoas, nós vimos lá em Mateus capítulo 4, eles podem possuir pessoas. Eles podem pegar uma pessoa e tomar aquela pessoa e agir através daquela pessoa. Vocês entendem isso? Ah, pastor, mas como é que fica a responsabilidade do homem nessa questão? O homem já, na sua natureza, é pecador e responde pelos seus pecados diante de Deus. Amém? Lembra que eu falei na semana passada? Quem são aqueles que Satanás pode possuir? Aqueles que Satanás pode dominar? Somente aqueles que têm um coração inclinado para o pecado. Qualquer outra vida que esteja guardada em Deus, o diabo não toca. Os demônios não tocam. Então, eu não sei se eu frisei isso na semana passada, mas eu tenho que deixar bem frisado. O crente temente a Deus, ele não é tocado no seu espírito pelo diabo ou pelos seus demônios. Amém? Um crente, ele não fica possesso de espíritos imundos. Um crente, ele não é usado por espíritos imundos, como nós vimos nos exemplos que nós tivemos aqui. Porque eles têm guardados dentro dele o Espírito Santo de Deus, que é o selo da salvação que eles receberam por meio de Cristo Jesus. Tudo bem? Mas eles podem possuir pessoas, eles podem agir na vida de pessoas e através de vida de pessoas. Eles podem até mesmo possuir animais, né? Nós vimos aqui que eles fizeram uma debanda de porcos caírem num precipício. Eles podem espalhar falsas doutrinas. Lá nós vimos isso em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eles são responsáveis pelas doutrinas falsas que nós temos espalhado por todo lugar aí. E olha que curioso, irmãos. Onde se encontra doutrinas falsas? É no mundo? Não. Onde se encontra doutrinas falsas? Dentro de igrejas. Então, uma igreja que esteja pregando doutrina falsa, uma igreja que esteja pregando um outro evangelho, uma igreja que esteja adulterando a palavra de Deus, essa igreja, na verdade, é uma igreja de ação demoníaca nela. Consegue entender a gravidade disso? Consegue entender a gravidade de cima de um púlpito, Satanás está falando, os demônios estão falando e conduzindo pessoas ao erro?
Então, eles são responsáveis por espalhar falsas doutrinas. E as falsas doutrinas não são espalhadas no mundo, são espalhadas dentro da igreja. Por isso, são chamadas de falsas doutrinas. Amém? Eles se opõem ferrenhamente ao crescimento espiritual dos crentes. Nós vimos lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 12, que tudo o que eles querem fazer é impedir que os crentes cresçam. Por isso que temos que tomar e estarmos revestidos do quê? Da armadura de Deus. Para que possamos suportar. Para que possamos resistir. Para que então, irmãos, não sejamos entregues nas mãos desses inimigos. Que vão tentar de todas as formas nos impedir de termos o nosso crescimento. Bom, agora olha uma coisa interessante a respeito deles. Falamos sobre as suas características, falamos das suas atividades demoníacas, das ações dele de maneira comum nas Escrituras. Mas, pastor, e fica por isso mesmo? Ou seja, nós temos então o entendimento de que os demônios estão espalhados por aí, né? Estão em todo lugar. Vamos colocar assim, né? Os demônios estão em todo lugar, espalhados por aí, não podem ser vistos, como você mesmo diz. Eles atuam na vida de pessoas, muitas vezes possuindo pessoas. Eles estão no meio das falsas doutrinas, eles estão no meio da falsa religião, tudo isso. Tá, e vai ficar por isso mesmo? E é assim que terminam mesmo as coisas? Quer dizer que a igreja vai ter que passar todo esse tempo, nós seremos sempre agora alvos, né? Seremos sempre aqueles que padecerão pelas ciladas, pelos dardos inflamados. É assim mesmo, vai ser sempre desse jeito? Bom, como termina para os demônios? Como terminam para eles? Bom, a gente tem que entender que alguns estão temporariamente confinados ou presos, né? Significa que eles estão no abismo, um tipo de prisão, mas eles serão libertos. Haverá um tempo em que algumas castas de demônios, que hoje não atuam ainda, mas vão atuar, eles serão libertados do abismo. Isso você encontra, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 9, dos versos 1 ao 11, e no capítulo 16, dos versos 13 e 14. Existem demônios que estão sendo preparados para o último dia. Existem seres espirituais. Agora você tenta imaginar. Se o que nós estamos vendo hoje no mundo, guerras, fomes, né, mortes, assassinatos, a violência, tudo isso que a gente tem visto no mundo hoje, que a gente olha e fala, Jesus, quanta maldade no mundo. Terrível, não é? A gente, cada dia que passa, nós ficamos cada vez mais extasiados, aterrorizados com o mal que a gente vê espalhado no mundo. E se eu te disser que ainda existem espíritos preparados para serem libertos no último dia? Quando o Senhor há de julgar tudo. Quando o Senhor há de julgar a terra. Você faz ideia do que virá pela frente? Você faz ideia do que está sendo preparado, irmãos? Mas esses demônios, apesar de serem instrumentos na mão de Deus para trazer esse juízo sobre a terra, eles também serão punidos por isso. Eu vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Israel, Deus usou Babilônia para o quê? Para infligir mal ao povo de Israel, à nação de Israel. E foi o que eles fizeram. O Senhor usou os babilônicos para entrar em Israel, para entrar em Jerusalém, em Judá, e matar muitos, e levar muitos cativos. Não foi assim? Ele foi um instrumento de juízo de Deus para punir Israel por causa dos seus pecados. Mas olha que interessante, o próprio Deus puniu os babilônicos pelo mal que eles haviam feito com Israel. Ou seja, vocês serão um instrumento de juízo, mas vocês vão pagar por aquilo que vocês estão fazendo. E eles pagaram. Então, nós temos aqui a mesma ideia de espíritos que serão soltos para trazer mal, né, para fazer, vou colocar essa expressão bem comum, né, para fazer a desgraça mesmo no mundo, mas depois disso eles serão punidos pelo Senhor. Todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para sempre. Vamos lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, lá é o sermão profético do Senhor, lembra?
que é o Senhor falando sobre a escatologia, né, os tempos que viriam, no capítulo de número 25, verso de número 41. Diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui eu preciso parar um pouquinho, porque eu preciso explicar isso. Vamos lá. Jesus está falando sobre o grande julgamento, certo? Vamos olhar os versículos anteriores. Quando ele fala para as pessoas: eu estive preso, você não foi me visitar. Ele está falando para pessoas, amém? Está falando para seres humanos. Eu estive preso, você não foi me visitar. Eu estive nu, você não me vestiu e tal. Aí essas pessoas perguntam: e quando te vimos enfermos ou presos, te fomos... Perdão. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu vou ver a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado para desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Então, ele separou, Jesus aqui, é a figura desse rei, ele fez separação entre ovelhas e cabritos, ou seja, entre parte do seu rebanho, dos seus, e os que não são os seus. A parte que é sua, a parte que ele veio para resgatar, a parte que ele veio para estar com ele, ele disse: vocês ficarão comigo, vocês fizeram exatamente o que eu queria que vocês fizessem. Vocês olhavam para mim, vocês me atendiam quando fui forasteiro, quando fui nu, quando estive nu e tal. Essas pessoas falam: mas nós não vimos, pois todas as vezes que vocês cuidaram desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Mas olha o que ele diz no verso 41 que nós lemos: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: esses são aqueles que foram separados para serem condenados. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, eu comecei isso aqui para dizer o seguinte: Jesus está falando para pessoas, para homens e mulheres que serão julgados por ele, dizendo para essas pessoas o seguinte: apartai-vos de mim para onde? O fogo eterno. Existe uma doutrina demoníaca, uma doutrina diabólica, que não aceita a existência do inferno. Existe uma doutrina pregada em alguns púlpitos de grande mídia que diz que não existe um inferno de maneira literal. Não existe essa coisa de um fogo que consome para sempre. Isso aí é invencionice humana, porque Deus jamais condenará o homem a um castigo eterno como esse. Eu não sei de onde essas pessoas tiraram isso, amém? Mas o texto que nós lemos em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus, não sou eu, não é Paulo, não é Pedro, o próprio Senhor Jesus dizendo que o rei dirá àqueles que estavam à esquerda, que foram condenados, para dizer aí o seguinte: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não é o fogo temporário, não é o fogo de 15 minutos, não é o fogo de 15 segundos, é o fogo eterno. Uma condenação eterna, um juízo eterno. Mas para não ficar apenas na ideia do que pode ser esse fogo eterno, do que pode ser esse juízo eterno, o final do verso 41 ele diz: fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Esse é um outro ponto. Jesus está dizendo que foi criado um sistema, foi criado um juízo, foi criada uma punição por Deus para o diabo e os demônios.
para os espíritos malignos, para os seus anjos, que causaram tantos males. Ele criou o inferno, ele criou o fogo eterno para punir o diabo e os seus anjos. Tudo bem? Mas Jesus está dizendo que do mesmo jeito que o inferno agora puniria o diabo e os seus anjos, também puniriam aqueles que não foram piedosos, aqueles que não creram em Deus, aqueles que o rejeitaram. Entenderam? Então, não existe a figura na Bíblia de um diabo, de demônios que dominam o inferno e que estão lá só esperando os homens condenados para ficarem lá judiando deles, maltando eles, né? Para sempre. Não. O inferno foi criado por Deus para punir o diabo e os seus anjos, para punir o diabo e os demônios. E agora também receberá todos aqueles que não creram e que não agiram com piedade, que não agiram em favor do reino, que não agiram pelo Senhor. Notem isso, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a certeza de que Satanás, a grande serpente, o diabo e os seus anjos, os demônios, há um castigo reservado para eles. E esse castigo, ele é eterno. Amém? Nós já vimos lá que quando eles veem Jesus se aproximando, os endemoniados, veem Jesus se aproximando e falam, ué, mas veio nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabem que o tempo deles está chegando. Porque eles sabem que há um momento em que o juízo de Deus se manifestará sobre eles. Entenderam agora? Então, há um lugar reservado para isso. Então, quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 20, e eu gostaria que você fosse comigo lá agora. Apocalipse capítulo 20, bem no finzinho da sua Bíblia. O penúltimo capítulo, o antepenúltimo capítulo da Bíblia, né? Nos versos número 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Eu acho que aqui completa perfeitamente Mateus 25. Porque aqui a revelação dada é essa. Então, o diabo, aquele que seduziu as nações contra Deus, lembra? Aquele que incitou os homens contra Deus, aquele que fez com que os homens se voltassem contra o seu Criador, ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde lá já se encontram a besta e o falso profeta. Ou seja, sistemas de governos e pessoas que agiam na direção, na liderança desses falsos governos, dessas falsas religiões, já estarão lá, condenadas nesse lugar. E por quanto tempo? Dia e noite, de maneira contínua, pelos séculos dos séculos. Notem que a expressão séculos dos séculos, muitas vezes elas são designadas para declarar a longevidade de Deus. Amém? Aquele que vive pelos séculos dos séculos, amém, não é isso? A ideia de séculos dos séculos fala da eternidade de Deus. Enquanto Deus é eterno, então a sua graça é eterna, o seu amor é eterno, o seu favor é eterno. Também o seu juízo também é eterno. Então, do mesmo jeito que aqueles que serão salvos, aqueles que creem serão salvos, vão aproveitar da eternidade na graça, no amor e na glória de Deus, aqueles que foram condenados também terão que suportar isso pela eternidade, porque eles, vamos dizer assim, porque enquanto, vamos colocar desse jeito, não é melhor a expressão, mas só para vocês tentarem assimilar, porque enquanto Deus existir, a graça e a glória deles existirá naqueles que foram salvos. Enquanto Deus existir, toda a justiça, todo o juízo dele permanecerá. É isso que vai acontecer. Amém? Então, apesar de sabermos que os demônios, Satanás, atuam nos dias de hoje, como sempre atuaram desde o começo da criação do homem, sempre atuaram,
Por mais que possamos olhar aqui e ver os males que eles infligiam nas pessoas, os tipos de males que eles podem causar nas pessoas, por mais que possamos ver o engano que ele age, né, para tirar pessoas, fazendo com que pessoas se afastem e se voltem contra Deus, o engano levando nações inteiras a se levantarem contra o Senhor. Apesar de vermos esses demônios com ações limitadas, mas ainda assim perigosas para o ser humano, porque eles tomam pessoas, porque eles possuem pessoas, porque eles trazem aflições para o corpo e para a alma das pessoas, nós temos a certeza de que eles serão responsabilizados, ou seja, serão condenados por aquilo que estão fazendo. Eles têm a parte deles reservada no fogo eterno. Eles não permanecerão. Já me perguntaram isso uma vez, pastor, quando o Senhor vier e reinar, né, e o diabo, ele não vai continuar existindo? Ele existirá na condenação. Ele terminará na condenação. Tanto ele quanto os infiéis serão separados daqueles que foram salvos e justificados. Então, haverá separação entre eles. Como nós vimos Jesus falando a respeito do rico e do Lázaro. Haverá uma separação entre eles. E uma parte não pode se comunicar com a outra. Então, é isso que vai acontecer aos demônios, é isso que irá acontecer ao diabo, é isso que acontecerá à besta, é isso que acontecerá ao falso profeta, e é isso que acontecerá a todos aqueles que não se renderam ao senhorio de Cristo. Agora, tentem imaginar, irmãos, o tipo de punição, o tipo de castigo, o tipo de juízo que Deus reservou para seres demoníacos, seres malignos como esses que nós vimos até aqui nesse estudo. Agora tenta imaginar você, um ser humano, uma pessoa, tendo que ser punida junto com eles. É por isso que Jesus, ele quando começa o seu ministério na Galileia, logo depois que ele é batizado lá no Rio Jordão, ele vai até o deserto, segundo o texto, levado pelo Espírito, Mateus capítulo 4, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E lá ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, sendo tentado, e ele venceu o diabo. E quando ele venceu o diabo, a Bíblia vai dizer que anjos vieram e o serviram ali. É por isso que Jesus, ele sai ali, ele sai do deserto, ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, venham após mim que eu farei de vocês instrumento em minhas mãos. Vamos lá, vamos ser pescadores de homens. Eu vou ensinar a vocês algumas coisas. Jesus já chegou entrando, irmãos, no meio da Galileia, ele já começou ali agindo justamente na oposição contra os inimigos de Deus, que eram todos aqueles que se opõem à obra de Deus, inclusive a obra salvadora que estava sendo manifesta no Filho de Deus ali. Então ele começa a aparecer esses endemoniados, começam a aparecer essas pessoas tomadas de espíritos malignos, e não eram poucas, eram muitas, e Jesus vinha e expulsava, Jesus vinha e libertava, Jesus vinha e curava, para que fosse então mostrado que o reino de Deus havia começado. Quando os discípulos de João Batista, né, foram perguntar para Jesus, olha, João Batista está perguntando se tu és o Cristo mesmo, ou se devemos esperar outro. Aí Jesus fala para os discípulos de João Batista, dá uma olhada. Enfermos estão sendo curados, endemoniados estão sendo libertos, e a todos eles está sendo proclamado o reino do Senhor. Já havia começado com Jesus, e continuou com o batismo do Espírito Santo em Atos 2. E até hoje, irmãos, estamos vivendo isso. Então, para a gente terminar, deixa eu dar algumas coisas importantes para todos os irmãos. Tome muito cuidado com duas coisas com relação a esse tipo de ensino. Tá? Duas coisas que são perigosas com relação ao ensino aos estudos que nós fizemos aqui com relação à demonologia, ao estudo dos espíritos malignos nas Escrituras. Primeiro, cuidado com aqueles que querem falar e ensinar a respeito dessa doutrina, que é
é a doutrina que nós vimos aqui nos textos, mas que acrescenta essa doutrina vários elementos da cultura para tornar, talvez, a coisa um pouco mais impressionante. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu já vi pessoas trazendo doutrinas dizendo o seguinte: na verdade, existe a legião tal, que é a legião que ocupa determinado lugar na esfera espiritual, existe o demônio tal, que age dentro do... Sabe, é como dando informações a respeito dessa doutrina que não se encontra em lugar nenhum. É invencionice humana. Ou seja, eles pegam a Bíblia e, não satisfeito com aquilo que nós lemos aqui, eles acrescentam muito mais coisas para tornar talvez o ensino, né, essa palavra, mais atraente. Porque, infelizmente, tem muita pessoa que gosta dessa coisa misteriosa, mística, né, essa coisa envolvente, essa coisa macabra, né, que envolve o assunto de demônios. Tem pessoas que amam isso, né, infelizmente. Bom, isso é um problema. O segundo problema são aqueles que não creem nessa doutrina. São aqueles que trazem toda a questão espiritual das Escrituras para o que é natural, para o que é físico. Então, de repente, uma pessoa está realmente possessa de espírito imundo, está possessa de um demônio. Mas a pessoa fala: não, isso não é demônio não, isso aí não é demônio, isso aí trata com remédio, isso aí trata com terapia, vocês entendem? Mas isso aqui, olha, nós estamos aqui numa guerra espiritual para levar a palavra de salvação aos perdidos, para levá-los à água do batismo. E o diabo tem lutado contra a igreja para impedir que a gente faça. Aí tem alguns que falam assim: não é bem assim, não é assim, as coisas não são desse jeito, não tem diabo, não tem Satanás fazendo nada disso não. Então você tem dois extremos. Você tem aquele que pega a doutrina, esse tipo de doutrina, e transforma ela apenas numa mitologia, né? Em fábula, deixa as coisas muito mais ornamentadas, muito mais criativa para atrair pessoas e com isso vender livro e com isso vender estudos, né? Vamos dizer assim. E tem aqueles que acabam pecando por não crer, ou por subestimar, ou por pegar essa doutrina e transformar ela apenas numa... Não, veja bem, aquela pessoa lá no texto, ela não estava de fato possessa por espírito imundo. Na verdade, ela tinha de fato uma doença que era a epilepsia, né? E aí o que Jesus fez, na verdade, foi tratar a epilepsia, e com isso com isso a pessoa ficou curada. Então, muito cuidado com esses dois extremos, tá? Demônios não existem, então não se preocupe com isso. Essas coisas podem ser lidadas de maneira natural, ou demônios existem, e eu conheço o nome deles, sei como é que eles atuam, sei como é que é a forma deles, sei aonde eles estão agora, sei como é que eles se reúnem, sei o que eles fazem quando estão juntos ali. Muito cuidado com esses dois extremos. Pastor, com o que eu fico então? Tudo que você viu até aqui agora, nessas 3 semanas, todos os textos que eu citei, peguem eles, leiam de novo, leiam os textos completos, façam comparações entre eles, tá? Pegue um texto, compare com o outro. O texto do endemoniado de Gadara, por exemplo, pega todas as citações do endemoniado de Gadara, põe os textos juntos, veja ali, analise a coisa com cuidado, tá bom? Mas não vá atrás de pessoas que tenham muita informação, de pessoas que têm o segredo, a pessoa que tem aquilo que o teu pastor não te contou, sobre isso, vem aqui que eu vou te contar o que é. Muito cuidado com isso. Fique apenas com o que a Escritura diz. Para finalizar, nós somos a Igreja de Cristo Jesus e temos a autoridade do nome do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos selou, amém? E que, através da sua manifestação, nos dá dons para que possamos exercer o ministério de Cristo. Bom, se somos essa igreja, então nós temos que crer e viver aquilo que o Senhor nos autorizou a viver. Em meu nome expulsarão demônios. Então, tenha essa certeza contigo, tenha essa fé no teu coração. O Senhor te deu autoridade. Então, ore. Repreenda, amém? Não fique com medo desse inimigo, não fique com medo desse adversário, porque ele já está derrotado, ele já foi vencido na cruz, ele sabe que o tempo dele se aproxima e o fim dele é a
condenação. Aqueles que têm Cristo em seu coração, aqueles que têm Jesus na sua vida, aqueles que pertencem ao senhorio de Cristo, não se submetem ao senhorio do diabo. Amém? Com ele a gente não conversa, com ele a gente não faz entrevista, com ele a gente não pergunta como é que anda o inferno, ou as trevas, como é que anda o reino do espiritual, a gente não fica fazendo isso. Se um demoniado manifesta-se diante de um servo de Deus, é responsabilidade dele orar e repreender os demônios, amém? Com a autoridade que há no nome de Jesus. Não existe técnica, amém? Não existe técnica, tem uma técnica que um pastor ensinou para que a gente possa expulsar um demônio. Não caia nessas bobagens. Tem um demoniado ali, em nome do Senhor Jesus, sai. Acabou. Amém? Vou orar para o enfermo ali. Senhor, que essa enfermidade saia agora, em nome do Senhor Jesus. Pronto. Pastor, mas não tem que dar 7 voltas ali, não? Não tem que dar 7 cambalhotas, não, para o demônio ficar mais assustado? Não caia nessas bobagens. Tem a autoridade do Senhor sobre a tua vida, tem o poder de Deus na sua vida, e com autoridade nós repreendemos demônios, com autoridade nós nos revestimos da armadura de Deus para lutarmos e ficarmos firmes em tempos difíceis, como esse que nós temos vivido. Amém? Eu queria concluir desse jeito para ficar bem, para não trazer apenas informações, né? Para não só trazer texto aqui, mas terminarmos do porquê que é importante estudarmos esse assunto. Por que é importante para nós termos conhecimento disso? Como eu disse, desde o primeiro dia do estudo, é para que a nossa fé seja uma fé saudável, uma fé firme em nome de Jesus. Amém? Bom, vou abrir agora o espaço para os irmãos tirarem suas dúvidas, fazer alguma pergunta que os irmãos queiram fazer. Se tiver aí na internet, não tem? Tá bom. Não tem perguntas lá na internet, no Facebook, temos aqui? É interessante, o demoniado de Gadara, depois que ele foi liberto, né, ele se tornou um instrumento de Deus. Ele queria ir com Jesus, né, quando Jesus partiu de Gadara, ele queria ir com Jesus. Jesus falou para ele, não, fique aqui. É mais ou menos assim, as pessoas aqui precisam de você, da obra que Deus fez na sua vida. E ele ficou lá, e realmente a região de Decápolis ali, depois que Jesus volta, é um outro cenário, né? Porque da primeira vez Jesus foi expulso de lá, porque os porcos caíram no precipício, e muitos donos de porcos ali ficaram muito chateados, né, por terem perdido a sua renda. Mas agora, quando Jesus volta, possivelmente a vida daquele jovem fez com que muitas pessoas despertassem para o poder que havia no Filho de Deus, né? E agora ele foi um instrumento de Deus, e isso foi tremendo. Como a gente falou também de Maria Madalena, né, que teve 7 espíritos tirados dela, e ela passou a servir a Jesus todo o tempo, né, andando com ele para todo lado. É interessante. Mais algum dos irmãos? É uma região mais ou menos ali pela região do Mar Morto ali, né? São as 10 cidades de Decápolis. E haviam culturas mistas lá, vamos dizer assim, é um lugar muito, muito misto, né? Então se encontrava de tudo lá. Inclusive, a criação de porcos não é uma coisa que os judeus, né, vamos dizer assim,
porque eles não consomem a carne de porco, mas haviam muitos lugares lá que tinham rebanhos de porcos, né? Então eram lugares muito mistos. Quando Jesus encontra lá, e assim, é curioso porque essa história do demoniado de Gadara, né? É o único caso registrado nas escrituras aqui de alguém que possui uma legião, né? Uma legião de demônios. Se eu não me engano, uma legião seria mais ou menos 6.000 soldados romanos, se eu não estiver enganado, né? Diz que lá 2.000 porcos caíram, né? Foram precipitados, então assim, é muita coisa. Então é o único caso que mostra isso, porque esse endemoniado ele fala, ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Então assim, qual é o efeito disso? Uma vez eu conversando com um pastor, e fiz algumas perguntas para ele, achei interessante, né? Eu falei para ele assim, poxa, interessante, porque a gente não tem registros no Antigo Testamento de algo assim. Mas quando Jesus vem, né, você encontra um jovem em Gadara que estava tomado, né, totalmente tomado por milhares de demônios, né? E por que isso? Aí ele falou para mim uma coisa interessante. Ele falou assim, Marcos, a Bíblia nos mostra que Deus preparou o tempo para Jesus vir. É como se, sabe, é como se a casa tivesse enchido de todo tipo de perturbação. Quando Cristo vem, tudo aquilo vai desabando. Então era muito mais fácil perceber o reino chegando ali, daquele jeito, do que se ele tivesse chegado num outro momento, né? Num outro momento, vamos dizer assim, mais oportuno, vamos colocar desse jeito. A hora que Jesus se manifesta é a hora que, tipo, as portas das trevas tinham se aberto mesmo. Então, quando ele chega, tudo se manifesta ali. Então, vamos dizer assim, era tremendo ver a glória de Deus manifesta ali. Tanto é que por várias vezes nos textos você vai ver pessoas maravilhadas com Jesus expulsando demônios, dizendo assim, nunca vimos essas coisas antes. Os sacerdotes não faziam isso, né? Os escribas não faziam isso, nenhum religioso da época fazia isso, mas quando Jesus chega, os demônios agora se curvam, os demônios agora fogem, os demônios agora são expulsos, e isso, segundo Jesus, para que se manifestasse o reino de Deus. Incrível isso, tremendo. E até hoje, o reino de Deus continua manifesto. Amém? Mais alguns irmãos? As pessoas, elas se esquecem, né? Se esquecem qual é o tipo de luta que nós temos. Nossa luta nunca foi carnal, ela nunca foi física, nossa luta sempre foi espiritual. E nossas armas, elas são poderosas em Deus, elas não são as armas conhecidas que temos aqui. Nossas armas são armas espirituais. Nosso revestimento é um revestimento espiritual. Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala de elementos espirituais, ele fala da palavra, ele fala da salvação, ele fala da preparação do evangelho da paz, ele fala da fé. Então, são armas espirituais para uma guerra espiritual. No fim nos dias, né, naquele último dia, nos últimos dias onde o juízo de Deus há de se manifestar, então o que é espiritual e o que é natural se tornarão uma coisa só. Amém? Isso acontecerá, isso será visto, né? Satanás será visto, os demônios serão vistos, tudo isso será manifesto naquele grande dia. Mas o Senhor então virá e derrubará todos eles, segundo o texto, né? Apenas com o sopro da sua boca, ele fará com que todos caiam. Mas por enquanto, o que nós temos certeza, pelo que as Escrituras têm nos dito, é que as nossas batalhas são espirituais, nós lutamos contra criaturas espirituais. Então, nunca direcione seu ataque para pessoas, nunca direcione seu ataque para um irmão, para uma irmã, para um vizinho, para um chefe de trabalho. Nunca dirija suas armas espirituais contra eles, porque eles não são nossos inimigos. Amém? Os nossos inimigos são aqueles que dia e noite andam ao redor buscando um jeito de nos devorar.
Amém? Contra eles, sim, nós levantamos armas, contra eles, sim, nós lutamos. Amém? Que nunca nos esqueçamos disso, que mantenhamos nosso entendimento sempre apurado para essa doutrina, porque Deus tem de fato nos conduzido, irmãos, por esse caminho. Nós fomos plantados aqui no Baeta Neves com uma missão: declarar as grandezas de Deus, e que estejamos prontos, amém, para proclamar liberdade aos cativos. Amém? Glórias a Deus, obrigado, irmãos, por terem vindo até aqui. Essa foi a última parte desse estudo. Gostaria muito que os irmãos pudessem aproveitar dele. Amém? Tem muito, como eu disse, tem muitas outras coisas para falar, mas talvez a gente faça isso num outro tipo de formato. Tá bom? Até mesmo para que os irmãos possam demonstrar até interesse, né? De querer conhecer mais, saber mais. Quem sabe a gente monta um outro material, de repente para ministrar em escola bíblica ou algo do tipo. Amados, vamos colocar de pé em nome de Jesus, lembrando a vocês que sexta-feira nós temos aqui a campanha da família em nome do Senhor Jesus, às 20 horas. Nós não estamos transmitindo a campanha da família. Os irmãos venham para cá, estaremos orando pelos irmãos, orando pelas famílias, orando por aqueles que estão enfermos, orando por aqueles que precisam de uma resposta de Deus, precisam conhecer a Deus e o poder dele. Amém? Faça o dever de casa, evangelize pessoas, levem pessoas ao entendimento de que elas precisam correr para Jesus. Elas precisam estar diante do Senhor, temendo a Deus e na certeza de que serão alcançadas, libertas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E também, nesse final de semana, sábado e domingo, nós temos a nossa celebração dos 17 anos da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em Baeta Neves. Amém? Será uma grande festa ao Senhor, conto com a participação dos irmãos, com a ajuda dos irmãos. Faremos uma grande festa aqui. Tenho certeza que Deus honrará muito essa igreja. Amém? Pela gratidão no coração dos irmãos por tudo aquilo que Deus tem feito. Não por acaso que o texto escolhido é de 1 Tessalonicenses 4, 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ser gratos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Eu te louvo, ó Deus, por estarmos aqui em tua casa, por recebermos um pouco mais do ensino da tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes precisamos falar muito rápido, ó Deus, e temos que pular muitos pontos importantes, porque não temos tempo de falar tudo, mas tenho certeza de que o Senhor tem condições, o Senhor tem poder, o Senhor tem como agir na vida dos nossos irmãos, para que eles venham, ó Deus, a buscar a Ti cada vez mais, e que pela revelação da Tua palavra eles encontrem entendimento. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada em Tua presença, que o Senhor possa nos despedir na Tua santa paz, seguros em Tuas mãos. Senhor, põe, ó Deus, sobre a Tua igreja, ó Pai, o entendimento de que a autoridade que eles têm é sobre todas as hostes das trevas, ó Deus. Não importa quem sejam, onde atuam, nós recebemos poder do alto para declarar as maravilhas do Senhor e para recebermos a vitória de Deus sobre a nossa vida. Como a igreja de Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Deus Santo, que na próxima reunião que tivermos aqui, sexta-feira, possamos, ó Deus, ser abençoados por Ti, que pessoas, ó Deus, venham conhecer o Teu nome, que pessoas venham conhecer os Teus planos de salvação, que pessoas possam ser curadas, possam ser libertas para a glória do Teu nome. E no próximo final de semana, ó Deus, nos permita, ó Pai, estarmos entre irmãos, celebrando, ó Deus, 17 anos dessa congregação, 17 anos dessa obra, Senhor Deus, que várias vezes, ó Deus, por muitas vezes, enfrentou resistência, mas por aqueles teus servos, ó Pai, que têm entendido essa palavra e têm se revestido de Cristo, nós permanecemos de pé, ó Deus, e chegamos até aqui, porque tuas mãos poderosas têm nos sustentado. Leva-nos em paz, abençoa o teu povo, ó Deus, a todos aqueles nossos irmãos que nos acompanharam pela internet, que o Senhor abençoe a vida deles, que sejam todos alcançados por Ti nesta noite e fortalecidos em nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai, nós assim oramos gratos por tudo. Amém e amém. Vamos todos dizer juntos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, meus irmãos, Deus abençoe e tenha uma noite abençoada para a glória de Deus.